Hoje eu queria falar sobre um fenômeno muito comum, que é quando uma busca nobre, como a busca intelectual, a busca por ficar mais inteligente, por aprender coisas novas, se transforma em vanglória, se transforma num modo de atingir uma espécie de satisfação pessoal, de inflar o seu ego, de servir como uma espécie de uma vaidade. E eu queria começar fazendo isso, lendo uma citação que é muito impactante de uma autora assim, talvez não tão convencional, que é a Madonna. Mas ela está citada aqui por um autor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller, nesse livrinho que eu acho que a esse ponto todo mundo já deve ter lido, que é O Ego Transformado. Veja o que a Madonna diz a respeito dela mesma, aqui citado pelo Tim Keller. Ela diz assim: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Ou seja, a Madonna descreve um processo assim profundo de um tema que a gente já comentou aqui no canal, que é um processo de insatisfação pessoal. Ela se sente profundamente insatisfeita consigo mesma e ela sente que a única maneira de se livrar dessa insatisfação social, pessoal, é de alguma forma fazer alguma coisa de espetacular. E esse tem sido o motor, o propulsor da carreira inteira da Madonna, o desejo de fazer alguma coisa espetacular e então finalmente se sentir como alguém digno, alguém que tem valor pessoal, ter alguma espécie de autoestima, alguma coisa desse tipo. Isso que a Madonna falou não é verdadeiro a respeito só dela. Algo que o Tim Keller fala aqui nesse texto e que eu acho que é muito verdadeiro é o fato de que a Madonna é uma baita de uma compreendedora, uma baita de uma pessoa que compreende a natureza humana de modo geral, porque de fato é assim que a gente funciona. A gente tem dentro da gente, praticamente desde que a gente nasceu, ou tem consciência, ou se entende por gente, como tendo uma profunda insatisfação pessoal com a gente. Nós temos uma consciência muito cristalina, que às vezes fala mais alto, às vezes fala mais baixo, de que existe alguma coisa de errado a respeito da gente mesmo. Tem alguma coisa dentro da gente, uma pequena voz que vai denunciando que há uma inadequação, há algum desajuste entre a gente e o mundo, entre aquilo que a gente deveria ser, entre aquilo que o mundo espera que a gente seja, entre alguma espécie de padrão e quem a gente é. A gente sempre entende que de alguma forma a gente precisa se encaixar, a gente precisa se elevar acima de um determinado patamar para que de alguma forma a gente não sinta essa profunda insatisfação pessoal. Essa noção de que de alguma forma tem algo de errado com a gente, essa angústia de perceber de que a gente de alguma forma é diferente das outras pessoas. A gente não é tão normal quanto a gente pensa que a gente é e sempre a gente está procurando alguma espécie de maneira de corrigir, de esconder, de fazer alguma coisa para que essa insatisfação pessoal ela simplesmente vá embora e a gente encontra maneiras diferentes de participar desse mesmo processo. Algo dessa noção, ela se espelha no relato da criação e da queda dos homens lá no Jardim do Éden. E eu tiro essa noção aqui de um sermão maravilhoso, muito, muito bom que eu vi do Tim Keller também, que eu vou, se eu lembrar, deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, em que ele vai descrever o que estava por trás da nudez dos homens, uma vez que eles são conclamados por Deus a aparecer na sua presença. Você se lembra do relato, aquela circunstância em que os homens comem do fruto proibido, enganados pela serpente, e então ao escutar os passos de Deus, que vinha ao entardecer todo dia ter com eles, se escondem diante dele, fazem roupas de figueira, que era uma folha daquela região, e tentam se esconder de Deus, e Deus pergunta: onde é que você está, Adão? E ele responde que eu tive medo do Senhor e por isso me escondi. E Deus pergunta então para ele: por que é que você teve medo? Como é que você descobriu que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer. E então o relato da queda se segue daí.
Essa ideia, essa metáfora, que naquela circunstância não era uma metáfora, era uma situação real, mas que funciona pra gente em sentido metafórico para descrever a nossa vida de modo geral, ela é muito poderosa. De alguma forma, quando a gente olha pra gente, a gente se sente nu, a gente se sente envergonhado com a gente mesmo, a gente sente que existe alguma coisa de inadequado e de errado com a gente mesmo, e há um desejo profundo de esconder essa inadequação, essa nudez, essa vergonha diante das outras pessoas, e o nosso procedimento são as folhas de figueira. É encontrar alguma coisa no mundo que faça com que a gente se sinta menos inadequado, que faça com que a gente se sinta menos envergonhado, que faça com que a gente se sinta menos nu, menos exposto, mais coberto, mais preenchido de alguma espécie de valor, de autoestima, menos vulnerável diante das outras pessoas. Se os outros soubessem o que se passam pela minha cabeça, eu simplesmente padeceria num só instante. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que me vejam como algo diferente, e como o próprio Tim Keller fala, as folhas de figueira nunca são suficientes, porque elas escondem mal a nossa nudez, e o que a gente precisa efetivamente são as roupas feitas de pele, as roupas fruto do sacrifício que Deus vai dar no final do relato do Gênesis. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar um passo para trás e aplicar essas coisas que o Tim Keller fala à esfera da vida dos intelectuais ou daqueles que pretendem ter uma vida de estudos. Talvez você queira ser um intelectual, talvez você só queira estudar, talvez você só esteja interessado em assuntos, digamos assim, mais vinculados à filosofia, à literatura, a coisas assim que estão vinculados ao campo do saber de modo geral. E talvez você não tenha percebido de que uma parte substancial dos ímpetos que estão vinculados a pessoas que gostam desse tipo de coisa tem a ver com um desejo profundo. Deixa eu tomar um pouco do meu café aqui. Tem a ver com um desejo profundo de transformar esses gostos, esses movimentos, em simplesmente mais uma espécie de folha de figueira, em mais uma espécie de roupa que a gente tenta vestir para esconder esse senso de inadequação que a gente tem com relação a gente mesmo. Eu olho para os intelectuais que eu vejo por aí e eu vejo eles profundamente preocupados com eles mesmos, e é muito típico, característico da pessoa que está de alguma forma insatisfeita consigo mesmo olhar para si mesma durante muito tempo. Há um foco exagerado em si mesmo, e perceba como isso acontece. Há um foco muitas vezes intenso na noção de vocação. Eu quero entender para que eu vim para esse mundo, qual que é a minha missão nessa terra, aonde é que está a minha vocação, o que eu vou fazer para descobrir minha vocação, quem tem um guia para descobrir a minha vocação, o que eu vou fazer com a minha vida, e de onde é que vem esse sentimento tão urgente por uma vocação. Ele vem, em certo sentido, de uma percepção de que a nossa vida, tal como ela está, ela simplesmente não está servindo, ela está deslocada, ela está inadequada, e a gente precisa de um sentido claro para seguir, a gente precisa de uma missão, a gente precisa de alguma espécie de cobertura que nos enobreça pela natureza dessa própria cobertura, e a vocação funciona como alguma coisa desse tipo, um foco intenso nas nossas próprias questões. O Olavo de Carvalho falava muito sobre descobrir quais são as suas perguntas fundamentais, e tem tanta gente preocupada por aí em descobrir quais são as minhas perguntas. Eu nem sei quais são as minhas perguntas, eu nem sei quais são as minhas dúvidas, os meus encantos. Há um foco intenso no próprio percurso de estudos. Qual que é a lista de leitura que eu tenho que ler? Quais são os livros que eu tenho que ler para entender as coisas? Como é que eu faço para ficar mais culto? Como é que eu faço para entender melhor a natureza humana? Como é que eu faço para entender melhor a literatura? Como é que eu faço para isso, para aquilo? Há um foco assim intenso e um desejo muito grande em todo esse processo de ser de alguma forma reconhecido pelas outras pessoas. Há um desejo muito intenso de que os outros olhem pra gente e vejam a gente como pessoas que são nobres. Isso é muito típico, as outras pessoas falam sobre isso a respeito dos intelectuais, e talvez elas façam porque elas percebam isso com mais precisão do que os próprios intelectuais. Há um desejo muito intenso de ser visto, de ser notado, de ser percebido como alguma pessoa que tem algo de particularmente especial, porque finalmente tem uma vocação intelectual, porque tem cultura, porque tem saberes, porque acumulou uma espécie de uma erudição e alguma coisa desse gênero, não é? Eu vejo isso nas outras pessoas e eu vejo isso na minha própria trajetória. A gente é assim, a gente simplesmente funciona desse jeito. O Tim Keller vai dizer, nesse ego transformado, que existe uma característica do ego humano, daquele self, daquele centro de identidade profundo, quando ele está destituído das maravilhas do evangelho. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Vazio porque ele não
não tem nada dentro dele, e ele é inchado, ele é como se fosse uma espécie de bola de bexiga que está inchada e não tem nada dentro. Há um espaço vazio muito grande e a gente tenta preencher esse espaço vazio com alguma coisa e nada vai caber ali de fato, porque o espaço ele é muito grande, por isso dolorido. Qualquer coisa que você coloca lá dentro chacoalha, qualquer coisa que está inchado, quando você toca nessa coisa inchada, dói, é como se tivesse cheio de pus, é como se tivesse inchado, como se tivesse doente, é como se tivesse de alguma forma dolorido, e ele é atarefado, ele está sempre procurando uma coisa nova para fazer, sempre uma nova atividade, sempre um novo livro para comprar, sempre um novo curso para fazer, sempre uma coisa nova para escrever, sempre uma coisa nova a realizar, sempre um feito mais enobrecedor para realizar, a fim de que, de alguma forma, a gente se livre dessa sensação de inadequação pessoal. E, por fim, ele é frágil. Ele é como a Madonna aqui, que está fazendo todas essas coisas não porque tem deleite no conhecimento e na sabedoria, mas porque, no fundo, tem medo. Porque, no fundo, tem medo de ser descoberto, de ser desnudado, de que lhe tirem as folhas de figueira, de que aquelas coisas que você construiu para mostrar para as outras pessoas que você é alguma coisa, de que de fato você é algo de especial, simplesmente lhe seja retirado e você seja visto tal como você é, frágil, pequeno, cheio de inseguranças, cheio de medos, querendo profundamente ser alguém, mas destituído de uma identidade que lhe cubra, uma identidade que lhe acometa e que lhe faça se sentir bem de alguma maneira. O que é interessante a respeito disso é que quando a gente olha para a história da filosofia, a gente percebe que isso é muito assim atípico dos verdadeiros intelectuais. Os verdadeiros intelectuais não são muito preocupados com eles mesmos, mas eles são preocupados com coisas que estão do lado de fora. Há algo no mundo que os encanta e não simplesmente algo dentro de si que os faz se sentirem insatisfeitos. O Platão, na República, vai fazer uma tipologia dos governos e uma tipologia das almas humanas. O que isso significa? Ele vai classificar os tipos de governos das cidades e ele vai dizer que os tipos de governos das cidades eles são correspondentes aos tipos de almas que a gente tem no mundo. O modo de governar uma cidade é mais ou menos a mesma coisa do modo de governar uma alma humana. Existe uma espécie de analogia ou semelhança entre o modo como uma alma é organizada e o modo como um governo é organizado. E ele vai dizer que existe o governo dos timocratas. E a palavra timocracia vem de timos, que quer dizer honra, e a palavra cracia, que quer dizer força ou governo, e portanto timocracia. É o governo daqueles que se esmeram em fazer grandes feitos. É o governo daqueles que, através dos seus grandes feitos, da força, da excelência demonstrada, de alguma forma vão conquistar o timós dos outros, a honra das outras pessoas, a glória, a distinção social, o reconhecimento das outras pessoas lhe sobrevirá finalmente através dos grandes feitos adquiridos. E eu sinto que muitos dos intelectuais ou dos aspirantes a intelectuais, eles não são filósofos de verdade, cujo governo correspondente seria a aristocracia, mas eles são no fundo timocratas. Eles são amantes da glória, eles são amantes do reconhecimento social das outras pessoas. E isso não simplesmente porque são vaidosos, mas porque se sentem profundamente insatisfeitos com quem são e querem a todo custo se livrar dessa insatisfação pessoal. O filósofo não é preocupado consigo mesmo, mas ele é preocupado com o espetáculo da verdade. O seu olhar está voltado para o lado de fora. O filósofo, ele é como aquela figura do Fedro que eu expliquei naquele meu vídeo que eu falei sobre namoro. É a figura que, quando a sua alma ainda não tinha encarnado, ele fazia o percurso pelos céus e contemplava o espetáculo da verdade. Ele via as ideias como verdade, justiça, beleza, coragem, temperança e tinha os olhos fixados nessas coisas e se alimentava disso, ou seja, não se alimentava de um conjunto de feitos para que finalmente se sentisse pleno e satisfeito, mas contemplava algo do lado de fora, virava o olhar de si para o lado de fora e contemplando a verdade se saciava nessa coisa que estava além de si, para além de si mesmo. E baseado nessa noção, o Platão vai dizer que o filósofo ele funciona muito mais como um mediador do que como o centro das atenções. Veja, é muito interessante isso. Os pretensos intelectuais, os aspirantes aos intelectuais, eles estão muito preocupados em serem eles mesmos os espetáculos, ao invés de se concentrar em observar
o espetáculo da verdade. Mas quando você tem os olhos voltados para o espetáculo da verdade, aquilo em que você se transforma, ou você é convidado a se transformar, é não no centro das atenções, mas simplesmente numa espécie de mediador entre duas coisas diferentes. Você é convidado a ser um mediador desse espetáculo da verdade que você contemplou aos homens que ainda não contemplaram esse espetáculo, e nessa mediação você some, porque o centro das atenções está no espetáculo ao qual você faz referência. Você é simplesmente um mediador, você é simplesmente uma ponte que faz uma relação entre uma coisa e outra, e nesse processo você some como aquele que é o centro das atenções, você some como aquele que de fato quer a glória para si, e você coloca toda a glória nessa verdade que você deseja que as outras pessoas alcancem, porque você de alguma forma já conheceu também. Nisso existe um processo em que de alguma forma você esquece de você mesmo, porque você percebe que você encontrou uma coisa de muito maior valor do que a sua glória pessoal, que é simplesmente ver uma coisa de uma suprema maravilha que te encanta profundamente e que te faz esquecer de alguma forma de você mesmo, da sua natureza, da sua inadequação, e faz com que você se transforme simplesmente num emissário, em alguém que está preocupado em entender as coisas do mundo, e em entendendo as coisas do mundo vai simplesmente fazer essa mediação. O Platão vai dizer que o filósofo e o ser humano de modo geral, ele se encontra numa situação de mediação, ele se encontra numa situação que ele vai chamar de metaxe. Ele está no entremeio, entre aquilo que é eterno e divino e aquilo que é finito e aquilo que é humano, e ele é como o Eros, que faz a ponte das coisas divinas e infinitas para as coisas humanas, que são finitas e humanas propriamente ditas. Essa é também a vida do cristão. A vida do cristão ela é marcada por um esquecimento de si mesmo. O cristão ele é aquela figura que entendeu que quando ele avalia ele mesmo, ou quando as outras pessoas avaliam a sua própria vida, ele não precisa contar com o juízo dessas pessoas, porque ele já foi julgado no tribunal de Deus. E aqui eu faço referência ao meu primeiro vídeo quando eu falo sobre justificação pela fé. Ele entende que de alguma forma ele entrou no tribunal de Deus através da figura de Jesus Cristo. Cristo foi julgado no seu lugar, foi achado e tomado, na verdade, como um pecador, foi julgado por Deus, sentenciado à morte de cruz e ressurgiu dos mortos. E há uma substituição em que os meus pecados vão para Cristo e a justiça de Cristo vem para mim. E Cristo então me oferta a comunhão ao lado de Deus Pai gratuitamente, sem que eu tenha que fazer absolutamente nada, sem que eu tenha que passar por esse julgamento, porque Cristo já passou por esse julgamento no meu lugar, e eu sou convidado, chamado, conclamado pelo Pai a fazer parte da trindade alegre, da comunhão santa e dançante de Pai, Filho e Espírito Santo, onde há gozo e alegria eterna, e eu posso viver com Ele eternamente. E assim, eu já não estou mais preocupado comigo mesmo, eu já não estou mais preocupado com o que os outros pensam de mim, eu já não quero mais que os outros lembrem de mim, eu posso ser simplesmente um mediador, eu posso ser metaxe, viver nesse entremeio e simplesmente comunicar a verdade do eterno àquilo que é humano. Bem, esse é o papel do filósofo segundo Platão, esse é o papel do homem segundo a fé cristã. E fica então a pergunta, como é que a gente consegue construir esse caminho? Como é que a gente consegue pavimentar a nossa vida na direção de que a gente não esteja mais com o olhar voltado para a gente mesmo, tentando preencher a nossa nudez com folhas de figueira o tempo inteiro, tentando de alguma forma preencher o nosso senso de inadequação, mas conseguir olhar para fora, deixar de olhar para a gente e conseguir olhar para a comunidade, olhar para os outros, olhar para as outras maneiras. Eu espero que você fique comigo, porque a partir da semana que vem eu vou começar a apontar algumas soluções para esse caminho. Eu espero que você goste. Deixa aqui o seu comentário se isso ressoou com você, ou comente alguma outra coisa relativa a isso. Deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando a nossa sequência de vídeos, e foi um prazer ter você aqui comigo, e até semana que vem. Tchau, tchau.